Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Colossenses 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 24 até o verso 29. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Colossenses 1, do verso 24 ao 29. Todo mundo achou? Colossenses 1, do 24 ao 29? Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre a igreja local. O que é a igreja local? O que é a igreja? O que é a igreja local? E no que isso implica para as nossas vidas. Por que fazer parte da igreja local nos traz grandes responsabilidades. Então diz assim, versículo 24, agora, isso é Paulo falando, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Que palavra é essa? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E que mistério é esse? Paulo diz, é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela sua palavra rica e eficaz, apta para nos ensinar, para nos exortar, nos corrigir, a fim de que sejamos santos e perfeitos diante do Senhor, Pai. A nossa oração nesta manhã é que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. A nossa oração nesta manhã é que a Tua palavra possa atacar os nossos corações, Deus. Assim como um leão destroça a sua presa sem que essa a possa se defender, Pai. Que a Tua palavra possa nos ferir, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa invadir, Deus, as trevas que há em nós. Que a Tua palavra possa invadir os pecados que há em nós e transformá-los, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que os nossos corações não estejam duros diante da Tua voz, Pai. Que possamos nesta noite ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Ó Deus, fala conosco, Pai. Porque a Tua palavra é luz para os nossos pés, Pai. Nós precisamos saber por onde devemos caminhar à luz da Tua palavra. E se o Senhor não falar aos nossos corações, Deus, estaremos perdidos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que oramos, Pai. Amém. Antes de nós entrarmos no texto, a gente vai assistir um videozinho bem rápido, são apenas 4 minutos de vídeo. Preste muita atenção nesse vídeo, que ele é muito importante para que a gente consiga entender esse texto. Se pudesse voltar a Jerusalém dos tempos bíblicos, a maior coisa que veria seria o templo. Esse lindo edifício foi projetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão. Eles acreditavam que era a casa do Deus do universo. Espera, eu pensava que ela fosse no céu. O ponto principal do templo terreno é que ele é o lugar que se sobrepõe ao lar celestial de Deus. O templo é onde Deus vive e governa toda a criação como rei. Isso é legal, mas nem mesmo Salomão, que construiu o templo, pensava que ele pudesse conter o Deus do universo, né? Sim, o edifício era apenas um símbolo, que indicava que toda a criação era o templo de Deus. É disso que se trata a primeira página da Bíblia de Gênesis 1. Sério? Mas a criação é o templo de Deus? Nem precisa dizer, a história toda mostra isso. Em Gênesis 1, Deus cria um mundo ordenado a partir de um deserto escuro, usando palavras em uma série de 7 dias. No 7º dia, a presença de Deus tende a criação quando ele descansa e governa. Da mesma forma, o tabernáculo e depois o templo foram construídos e dedicados em uma série de 7 discursos em 7 dias, depois dos quais o sacerdote ou o rei descansaria e governaria na presença de Deus. Toda a criação é onde Deus pretende habitar. É como o seu templo. Exatamente. Agora vire a página para Gênesis 2 e temos outro retrato da criação. Este se concentra na terra. No centro da terra tem uma região chamada Éden, que em hebraico significa prazer. E no meio do prazer, Deus planta um jardim no qual
humanidade e ele vivem juntos. É por isso que o templo foi inspirado no jardim, cheio de imagens de ouro e flores. A menorá simbolizava a árvore da vida, o lugar onde Deus habita com seu povo. Entendi. E olha só isso. No templo, os sacerdotes e levitas israelitas tinham que trabalhar e manter o templo na presença de Deus. É exatamente a mesma descrição de trabalho dada à humanidade no Jardim do Éden. Então, esses humanos foram os primeiros sacerdotes, mas em vez de governar por Deus, eles queriam governar em seus próprios termos e acabam exilados do jardim-templo. E como Adão e Eva, os líderes de Israel também queriam governar para si mesmos e também foram exilados. O templo foi destruído e isso os deixou pensando: será que Deus desistiu de Israel? Será que ele vai trazer uma nova criação? Os profetas bíblicos previram o dia em que Deus criaria um novo templo com um novo sacerdócio. É quando a presença de Deus encheria toda a criação. E quando os israelitas retornaram à terra, eles reconstruíram o templo. Mas ele não saiu da forma que os profetas esperavam. Na verdade, os profetas israelitas depois disseram que esse templo estava totalmente corrompido. Então, eles seguem esperando pelo tempo definitivo. E aí chegamos na história de Jesus. Ele disse que nele a presença e o governo de Deus chegavam ao mundo de uma nova forma. E se apresentou como um novo tipo de sacerdote. Mas Jesus não era um sacerdote e não trabalhava no templo. Certo. Jesus disse que a presença de Deus, seu descanso e governo encheriam o mundo por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus estava afirmando ser o verdadeiro templo. Esse novo templo se expandiria para incluir toda a criação. Essa é uma afirmação importante. E ficou ainda mais. Depois da sua ressurreição, Jesus disse que a presença de Deus viria a habitar entre seus seguidores, para que eles se tornassem mini-templos. Comunidades de pessoas onde Deus descansa e reina. Exatamente, essa é a visão bíblica da igreja, que é descrita como um templo. Não é um edifício, mas pessoas. Sim, como quando Pedro diz: vocês são pedras vivas construídas como um templo para o Espírito de Deus habitar. Então, no final da história, vemos um novo templo físico. Não exatamente. Vemos um templo cósmico renovado, assim como em Gênesis 1. E essa nova criação não precisa de um edifício como o templo, porque em Jesus toda a criação agora é o lugar onde Deus descansa e governa o mundo com seu povo. Depois da gente ver esse vídeo, a gente vai falar um pouco agora sobre o texto de Colossenses. Lembrando que esse vídeo é de um canal no YouTube chamado Projeto Bíblia, Bible Project. E eles têm vídeos bem legais, curtos, sobre alguns temas das Escrituras. Eu achei muito interessante esse vídeo sobre o templo. E por que a gente passou um vídeo sobre o templo para falar de igreja? Porque se a gente perceber, já a gente vai entrar no texto, mas se a gente perceber a história da Bíblia, a história da criação e do povo de Israel e agora da igreja, a gente percebe sempre uma máxima e sempre algo que se repete. Primeiro, nós temos Deus governando o mundo, ele cria a terra, ele governa a terra, e como eles disseram no vídeo, numa região chamada Éden. Se você lê em Gênesis, você percebe isso. O nome do jardim não era Éden. O nome Éden era dada à região onde esse jardim foi plantado. E Gênesis fala isso, que na região do Éden, Deus plantou ali um jardim. E é interessante que, se você olhar para a história da criação, você percebe que nós temos Éden, que é o lugar onde Deus criou para colocar o homem, um jardim onde Deus colocou as delícias do mundo, onde Deus estabeleceu esse primeiro casal. Deus deu ordem a esses homens, ou seja, nós tínhamos leis no Éden. Então nós temos Deus, nós temos uma terra onde Deus plantou esse povo, nós temos o seu povo, que é Adão e Eva, e nós temos leis para que esses homens seguissem. E perceba, eles não seguiram a lei de Deus. Então aquele templo se corrompeu, onde Deus habitava, porque Deus estava com eles no jardim, porque na viração dos dias, Deus falava com a sua criatura, Deus se relacionava com eles, mas eles pecaram. Eles tentaram contra o Senhor, os seus corações tomados por orgulho e arrogância e ganância, eles cederam à tentação da serpente, pecaram, e nós conhecemos a história que Deus pune esses homens, e o que acontece? Eles saem do Éden. E por que isso é tão triste? Por que isso é tão importante na história da igreja? Porque quando eles saem do Éden, eles saem do templo de Deus.
E perceba a continuação da história. Depois nós conhecemos toda a história e o próximo grande povo que nós temos na história de Deus é Israel. E o que acontece com Israel? Israel está no Egito, escravo, e Deus levanta Moisés, que é o Goel, é o libertador, é aquele que iria e livraria o povo, libertaria o povo da opressão política, libertaria o povo de tudo aquilo que eles viviam no Egito. E Deus tira esse povo do Egito e leva esse povo para onde? Para Canaã, a terra prometida. E o que é que nós temos em Canaã de novo? Nós temos uma terra. E dentro dessa terra nós temos um povo. E no meio deste povo nós temos o quê? A lei. Então a história se repete. Deus, o seu povo, a sua terra e a sua lei. E o que acontece com Israel? Israel faz a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Eles abandonam o Senhor. Então Deus tira esse povo do templo de novo. Envia esse povo ao exílio babilônico. E perceba a história se repetindo. Mas a história continua e agora nós temos Cristo novamente. E quando Cristo... O Juliano falou sobre a encarnação. Quando Cristo encarna, o que nós temos novamente? Depois, a igreja. Nós temos Deus. Nós temos um lugar, uma terra. E que terra que é essa? A igreja. Nós temos um povo, que somos nós. Regidos pela lei de Deus, que é essa nova aliança. E perceba, essa história ela se repete. Mas agora, o que é mais incrível é que não existe mais a possibilidade dessa história dar errado. Porque agora a aliança não está mais sustentada na obediência dos homens. Mas essa nova lei, essa nova aliança, esse novo povo, essa nova terra, essa nova forma de vida está sustentada sobre a obra resgatadora de Cristo Jesus. E é por isso que nós sabemos no novo céus e na nova terra, de que nós teremos Deus, uma terra, um povo e uma lei. Então perceba que essa história se repete. Nós começamos a nossa história no Éden. E tudo o que aconteceu depois do Éden foi queda, é poeira, é destruição. Mas agora, quando nós olhamos para o último livro das Escrituras, nós temos o Éden de novo. Nós temos um novo céus e a nova terra. Nós temos as mesmas condições, mas agora com a certeza de que jamais cairemos. Porque aquele que nos colocou no Éden nos sustentará eternamente no Éden, Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse período em que vivemos, que é o período da igreja. Nós ainda não fomos aos céus. Nós ainda aguardamos ansiosamente que Cristo volte para nos buscar, mas enquanto estamos aqui, precisamos entender esse momento que vivemos. Nós vivemos um momento da igreja. A igreja é a única coisa que pode representar Deus na terra. Assim como o templo no Antigo Testamento, que era onde Deus habitava. Agora onde Deus habita? Deus habita no coração de todos os crentes. Deus habita, e por que Deus habita na igreja? Porque quando os crentes se reúnem, Deus está ali. Então perceba, a igreja é um novo templo de Deus. Mas você já parou para pensar o que significa ser igreja? Porque hoje nós temos duas distinções da igreja. Nós podemos dividir a igreja em duas partes. Nós temos a igreja universal, que são todos os crentes que foram salvos pela graça de Cristo Jesus. E nós temos a igreja local, porque nós não conseguimos participar da igreja universal. Você não consegue assistir um culto no Japão pela manhã e um culto no Nordeste à noite, presencialmente. Sabe, você não consegue participar de todos os lugares, você não consegue se reunir. Talvez você vai morrer e você não vai conhecer toda a igreja de Cristo. E é por isso que nós temos a igreja local, que foi uma instituição dada por Deus, pelos apóstolos, para que você tivesse acesso ao corpo de Cristo, para que você tivesse acesso a uma comunidade. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o que é a igreja local? Sabe o que é essa comunidade? Sabe, nós ainda conversávamos ontem sobre isso. Nós estamos nos reunindo há mais de 2000 anos, fazendo a mesma coisa. Mas o que é isso que nós frequentamos? O que é isso que nós fazemos parte? E a primeira definição que nós temos de igreja local, a gente encontra em 2 Coríntios 8:5, que diz assim: e não somente fizeram como nós, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha que interessante, a primeira coisa que a Bíblia nos fala sobre a igreja local é que ela é o ajuntamento de pessoas que se entregaram a Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então olha que interessante, a igreja local é o lugar onde as pessoas que foram alcançadas pela graça se reúnem. E o texto de Coríntios nos diz uma verdade muito interessante.
E uma verdade de suma importância para a gente. Ela diz que as pessoas primeiro se entregaram a quem? A Deus. E depois de se entregarem a Deus, elas se entregaram a quem? A igreja. E que implicações isso nos traz? Você não pode se entregar a Deus sem se entregar à igreja. Você não pode se entregar à igreja sem se entregar a Deus. Uma coisa leva a outra. Se a graça de Cristo alcançou, você se entregará a uma igreja local. Se a graça de Cristo alcançou, você participará da comunhão dos santos. Porque isso é a igreja, é o ajuntamento daqueles que se entregaram a Cristo. E entenderam que porque se entregaram a Cristo, precisam se entregar ao povo de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que a igreja é o edifício de pedras vivas. Pedro diz assim, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados a casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Essa outra verdade que Pedro nos apresenta é que a igreja é um conjunto de pedras que vivem, que estão postas sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. E perceba que implicação que isso nos traz. É uma comunidade onde cada pedrinha se encaixa. Então constrói um grande templo. Mas só é possível um grande templo ser construído se todas essas pedrinhas estiverem em cima da pedra angular que é Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque nós não conseguimos construir uma igreja se não for sobre Cristo. E a Bíblia nos traz essa verdade honesta e profunda de que nenhuma igreja pode ser edificada se não for edificada sobre Cristo. Ou seja, a igreja local é o lugar onde as pessoas, sob a lei de Cristo e sobre os mandamentos de Cristo, formam uma grande comunidade, onde cada pessoa é uma pedrinha importante. Não é como hoje que nós temos cimento, hoje você tem um monte de coisa na construção civil, você pode colar uma pedra aqui, você pode... Não, antigamente as casas eram construídas, pedra sobre pedra, e era muito importante que aquilo se encaixasse muito bem. E a pedra angular era a pedra que dava sustentação a todo aquele edifício, trazendo a ideia de que todo o edifício foi construído para a pedra angular. Então, a partir daquela pedra, aquelas outras pedrinhas pequenas se encaixavam e aquele edifício não caía. Quando nós morávamos em Portugal, lá tem uma igreja que hoje é um museu, chama Museu do Carmo. E alguns anos atrás teve um terremoto muito forte em Portugal e destruiu praticamente a zona do centro de Lisboa, quase que toda. E por ironia, aquela igreja ficou de pé. Então as pessoas começaram a falar, nossa, a igreja é poderosa, realmente aquela igreja está de pé porque um anjo estava ali, porque Deus habita ali, e a igreja católica se apossou disso e fez aquilo de um lugar histórico, e a gente conhece, né, geralmente como isso acontece, né, é um milagre, então vamos deixar aquele lugar como especial. Mas o que eu acho mais interessante naquelas construções, eu trabalhei algumas vezes no Museu do Carmo, e quando eu entrava lá eu ficava assustado com aquilo, porque tudo é muito velho, tudo é muito antigo, é pedra sobre pedra, colada com óleo de baleia, com concha do mar, e como que aquilo não caiu? A terra tremeu, as construções mais novas da época todas caíram. Mas aquelas pedrinhas bem encaixadas, edificadas, elas permaneceram ali. À frente da igreja do Museu do Carmo, elas são pedras enormes, encaixadas, formando aqueles arcos romanos. E o terremoto não as derrubou. A fachada continua intacta, nenhuma pedra caiu. E o que Pedro está nos dizendo que a igreja é como essas construções que são pequenas pedras encaixadas. Quando você vê aquele arco romano, você olha para aquilo e fala, como que aquilo permanece de pé? E os romanos construíram toda essa arquitetura e toda essa engenharia porque eles tinham uma ideia no seu coração. Os romanos gostavam de construir coisas eternas. A ideia dos romanos era construir e fazer arte, tudo para a eternidade. E é por isso que as construções romanas duram até hoje. Se você for, por exemplo, no porto de Cesareia, se você for nas construções antigas, na Ásia Menor, você percebe que tem construções de milhares de anos e continuam intactas. É um desafio para a ciência entender isso. Lá em Cesareia tinha um antigo porto que já tem milhares de anos que os cientistas encontraram cimento.
Hoje, se você coloca cimento numa casa, passa 2 anos, descasca tudo. Mas no porto de Cesareia, dentro do mar, há mais de 2000 anos, nós temos cimento intacto. E quando Pedro diz que a igreja é esse conjunto de pedras vivas, o que ele tem em mente é este mundo grego-romano. São essas construções firmes e poderosas que se sustentam porque são bem feitas, que se sustentam porque estão em cima de algo bem feito, de uma boa estrutura. E Pedro fala que essa estrutura se chama Cristo Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, mas Deus não rejeitou, mas Deus construiu sobre ele uma igreja. E outra verdade que agora o texto de Colossenses nos traz é que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Eu confesso que quando eu estava estudando sobre essa questão da igreja, quando chegou nessa parte da igreja ser o corpo de Cristo, isso derreteu o meu cérebro. Porque às vezes a gente fala sobre a igreja ser o corpo de Cristo, mas você já pensou no porquê que a Bíblia chama a igreja do corpo de Cristo? Quando eu olho para minha esposa, se eu ver apenas a mão dela, eu sei que é a mão da minha esposa. Se eu ver o pé dela, eu sei que é o pé da minha esposa. Eu conheço a minha esposa pelo seu corpo. A minha esposa é aquilo. Mas a Bíblia não diz que Cristo é a igreja, porque Cristo não é a igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, mas se o corpo está tão relacionado a gente, o corpo é aquilo que a gente é, será que a Bíblia não está dizendo que Cristo é a igreja? Não. A Bíblia em momento nenhum diz que Cristo é a igreja. Então o que significa dizer que a igreja é o corpo de Cristo? Já pensou sobre isso? Na verdade, o que nós temos nas Escrituras, o que Paulo está fazendo é uma metáfora para dizer. Essa metáfora nos remete à figura do casamento. A Bíblia diz que quando o homem casa com uma mulher, eles se tornam o quê? Um só corpo. Ou seja, quando um homem casa-se com uma mulher, ele deixa a sua família, ele deixa o seu pai e a sua mãe, então ele se une à sua esposa e esses dois se tornam uma só carne. São 2 pessoas que são uma só carne. E quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, esta metáfora nos remete a dizer que a igreja está profundamente ligada a Cristo Jesus, assim como a esposa está ligada ao seu marido. De que a igreja está profundamente ligada a Cristo Jesus a ponto de você não conseguir separá-la. Você não consegue separar o marido de sua esposa. E o convívio vai fazendo que os dois se pareçam muito. Sabe, você olha para um e fala, nossa, isso é característica do marido e vice-versa. Isso é interessante, a Bíblia quer nos mostrar que Cristo está unido profundamente à sua igreja. E perceba, a Bíblia não está dizendo que a igreja é uma extensão de Cristo, assim como a sua mão não é uma extensão sua. A sua mão é você. A Bíblia está dizendo que assim como uma mulher se une ao seu marido no casamento, assim a igreja está unida a Cristo por causa do seu sacrifício. E não existe nada neste mundo que pode separar a igreja de Cristo Jesus. E aqui nós temos outra verdade também, é dizer que a igreja é a única deste mundo que pode representar a Cristo Jesus, assim como um homem representa a sua mulher, ou como uma mulher representa o seu marido. É como se a mulher fosse a embaixadora do marido, ou como se o homem fosse o embaixador do seu lar, da sua esposa. Aonde um está, os dois estão representados. E o que Paulo está nos dizendo é que aonde há a igreja, Cristo Jesus está ali. Paulo está dizendo que se as pessoas do mundo olharem para a igreja, elas verão a Cristo Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se o mundo olhar para a igreja, ele precisa ver a Cristo Jesus. Então aqui nós temos 3 definições interessantes. A igreja é o ajuntamento daqueles que professam a fé em Cristo. A igreja é um edifício construído por diversas pedras e a igreja é o corpo de Cristo. E outra coisa interessante que a gente deve pensar quando a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, é que um corpo ele não sobrevive sozinho. Você já viu uma mão andando pela rua?
Você já chegou no cabeleireiro e viu uma cabeça sentada lá para fazer a barba? Sabe, você nunca viu isso? Você uma cabeça sentada lá para fazer aquele bigodinho igual do Xandinho tá hoje? Sabe? Por quê? Porque o corpo não pode sobreviver. Eu estava conversando há pouco tempo no HU com o filho do Adeir, o Henrique. Eu encontrei ele lá no HU e ele estava falando sobre algumas cirurgias que ele assistia e algumas pessoas que tinham que amputar algumas partes do corpo. E é interessante que quando os médicos amputam uma mão, eles não criam um CPF para aquela mão, uma certidão de nascimento. Não, aquilo é descarte, não tem o que fazer. Por quê? Porque uma parte do corpo não sobrevive fora do corpo. E quando Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, ele está dizendo que você não pode sobreviver se não for na comunidade local. Você não pode sobreviver se não for no meio da igreja. Não existe a possibilidade de um crente que foi salvo não se entregar à igreja local. Não existe a possibilidade de ser salvo e não participar da família de Cristo. É como se Cristo o salvasse, mas você o odiasse. Porque se você odeia o corpo de Cristo, você odeia o próprio Cristo. Um homem que odeia o corpo de sua esposa, odeia a sua esposa. Não pode existir casamento. E não pode existir salvação sem que você participe do corpo de Cristo. E é por isso que 2 Coríntios nos diz que primeiro se entregaram a Deus e depois se entregaram à igreja. Como essas coisas estão profundamente ligadas. Sabe, hoje nós temos uma ideia corrente de que você pode ser a igreja sozinho. Sabe, hoje nós temos pessoas que preferem ficar em casa. Ah, mas a igreja tem culto online. Irmãos, nós não temos culto online. O que nós temos aqui na igreja do Alvorada é transmissão do nosso culto. Você não consegue cultuar da sua casa sozinho. Você não pode ser igreja sozinho. E nós temos diversos tipos de movimento, igreja underground, igreja isso, igreja aquilo. Pessoas que dizem, não, eu não posso participar da igreja, eu amo a Deus, e Deus me salvou, eu consigo só assistir culto em casa, ou eu consigo ficar em casa e continuar sendo salvo. Você não pode. Isso não é uma escolha nossa. É a mesma coisa que você arrancar um braço de alguém e esperar que esse braço exista para sempre. Não existe vida longe da igreja local. Você não pode ser crente salvo sem participar da igreja. Isso é impossível. Essa ideia é diabólica. Porque o diabo sabe que se você estiver longe do corpo de Cristo, você é uma presa fácil. Alguns anos atrás eu assisti um vídeo no YouTube falando sobre o reino animal e estava passando um vídeo sobre a savana africana e tinha um grupo de leões que estava atacando um grupo de búfalos. Se eu não me engano era búfalo, parecia muito com búfalo. E aquele bando corria e os leões tentavam atacar e não conseguiam. E de repente um jovenzinho do bando se sentiu encantado por uma poça de água, e eu não entendo. Ele estava na savana africana, um calor insuportável, e ele viu aquela poça de água, então ele foi em direção àquela poça. Começou a beber, mas ele começou a se afundar ali no meio daquela lama, e o que aconteceu? O grupo de búfalos foi embora, e aí os leões vieram, atacaram aquele jovenzinho, mas o grupo de búfalos olhou para trás e viu, e eles retornaram para defender a sua cria, e os leões fugiram. Então eles colocaram de novo aquele jovenzinho na manada, e mais para frente aquele jovenzinho retornou à poça de novo, e o grupo de leões o atacou e o matou. Isso é um exemplo claro do que acontece se você não participar da igreja local. Você certamente morrerá. Não existe comunhão com Deus se você não estiver em comunhão com a igreja local. Você não pode participar dos benefícios da graça de Cristo Jesus sem estar na igreja local. Se você não estiver na igreja local, você não pode participar da ceia. Você não pode participar do batismo, que são os 2 grandes sacramentos que Deus deu à igreja. Você não pode se assentar à mesa de Cristo se você não participar da igreja local. E pior do que tudo isso, como que você vai fazer no céu?
Vou pedir para Deus não me dar uma morada não, vou pedir para Ele me dar um sítio lá no céu, que eu vou ficar bem longe dos outros. Não. Se você não ama a igreja local, o céu não é o seu lugar. Se você não ama sentar à mesa de Cristo com os seus irmãos e comer e beber com os seus irmãos, o céu não é o seu lugar. Porque a igreja é um corpo, composto por vários membros, cada um com funções específicas. Sabe, cada um com a sua determinada importância, todos são importantes. Esses dias eu fui comer um cantinho da unha aqui, e mordi um pouquinho demais. Nossa, parecia que eu tinha tomado um tiro na perna. Tudo no meu corpo doía. E nós que somos homens sabemos que as nossas dores são terríveis. Que as mulheres nunca poderão imaginar o que é uma dor de cabeça que nós sentimos. E aquilo doía, e passou quase 2 semanas, doía tudo. Quando eu ia dormir, parece que eu só tinha dedo, parece que o meu corpo se resumia a um dedo. Aquela dor insuportável, por quê? Porque tudo no corpo é importante. Todos os membros são importantes. O braço não é mais que a perna não é mais que o braço. A Bíblia diz que todos nós fazemos parte desse corpo. Vinícius, mas eu queria ser a cabeça. Não dá. A cabeça já tem dono, se chama Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é a cabeça. E cada um tem a sua função, lembre sempre disso. Você faz parte de um organismo vivo, criado por Deus, para representar a presença de Deus nessa terra. A igreja é o trono de Deus na terra. A Bíblia diz que o mundo que nós vivemos, o cosmos, é caído. Lembra que eu disse tudo depois do Éden é poeira. É uma cena de guerra, é um desastre. Esse mundo é um desastre. Mas a igreja é o Éden na terra. É o trono de Deus na terra. É por isso que ele diz no versículo 24, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. E eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Perceba, Paulo se alegra em saber que existe um povo salvo por Cristo Jesus. Paulo se alegra em saber que existe uma comunidade que se reúne constantemente para servir a Deus, para ouvir a sua palavra, para amá-lo. Paulo diz que esse povo é o corpo de Cristo, é a igreja. E agora que a gente definiu o que é a igreja, que nós sabemos que ela é o corpo de Cristo, que Cristo está profundamente comprometido e ligado com a sua igreja, que Ele é o grande noivo de sua igreja. O que isso implica? O que significa para a gente? Para que a igreja existe? Por que a igreja serve? Como eu disse, quando nós conhecemos a Cristo, é natural que nós nos entreguemos à igreja. E por que tem que ser assim? Por que a gente participa da igreja? Porque a igreja nos ensina ao menos 3 coisas. E a primeira dela é maturidade. Verso 28 e verso 29 diz assim, este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos, guarde esse verbo, advertindo. E depois Paulo diz que além de advertir, eles ensinam a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ou seja, a igreja não se reúne para bater papo. A igreja não se reúne para jogar truco, é por outro motivo. A igreja se reúne para disciplina, para ensino, para maturidade. A igreja se reúne para que a gente junto aprenda sobre Deus. É importante você estar na igreja, porque a igreja é o lugar que vai te ensinar a viver. E Paulo diz que nós devemos nos advertir. Paulo diz que nós devemos nos exortar uns aos outros na igreja local. É aqui o lugar onde você vai ser ensinado a amar a Deus. Aonde nós, como a igreja, somos chamados a cuidar uns dos outros, a ensinar, a advertir, a dizer, meu irmão, você está em pecado, você precisa mudar, vamos orar. Vamos caminhar junto para que nós possamos glorificar a Deus.
A igreja é esse lugar de segurança para o nosso crescimento. Sabe, maturidade é a gente aprender a viver à luz das Escrituras. Maturidade é a gente aprender a discernir o mundo à nossa volta e saber responder aos problemas do mundo. Maturidade é a gente saber sempre o que fazer de acordo com a Bíblia. É você saber reagir diante do mundo. E se tem um problema que nós temos enfrentado hoje é a imaturidade. Que problema gravíssimo nós temos enfrentado. Nós estávamos na conferência da ABCB esse ano, algumas semanas atrás, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Nós tivemos várias palestras sobre isso e aulas sobre isso. Como nós vivemos em um mundo imaturo, onde as pessoas não sabem responder à realidade da vida. Então elas fogem. E aí elas preferem procurar psiquiatras, elas preferem procurar gurus, terapeutas ou um monte de outras coisas, porque elas não conseguem lidar com a realidade e a dureza da existência. Sabe, nós estamos numa geração onde os pais não querem mais criar os seus filhos na disciplina. E isso resulta na sociedade que nós temos hoje, onde não há limites. Você não pode dizer a uma criança, não faça isso, não faça aquilo. Gente, nós estamos vivendo numa sociedade onde pais cristãos não usam mais a vara para corrigir o seu filho. Quando a Bíblia diz, use a vara, porque a vara tira a estultícia do coração da criança. Nós estamos vivendo uma época sem limites. E o que isso acontece? Crianças sem limite, crianças que não ouvem não, vão se tornar adultos imaturos. Eles não vão saber responder aos dilemas da existência, porque nunca aprenderam sobre isso, nunca ouviram um não em casa, nunca foram corrigidos, nunca foram exortados. Então, quando eles crescem, chegam no mercado de trabalho, e o seu chefe diz, não, você não vai ter o aumento que você quer. Não, você não vai poder tirar férias agora. Eles se frustram. Quando chegam na adolescência, que recebem um não daquela menina que tanto amam, o mundo desaba. Porque como assim? Eu sou o rei. Como assim? Eu cresci como um rei dentro do meu lar, eu tive tudo que eu quero, mas agora a vida não me dá tudo que eu quero. Como assim? Esta menina diz não para mim, logo eu. A igreja é o lugar onde nós aprendemos maturidade, onde a gente cria casca, onde a gente aprende a viver, onde os seus filhos vão ouvir o evangelho. A igreja é o lugar onde os seus filhos vão ser confrontados com os seus pecados. A igreja é o lugar onde a gente aprende a amar menos quem somos e mais a Deus e o próximo. E esse é o grande segredo da maturidade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a Deus e o seu próximo, você vai evitar pecar. Quando o seu próximo te chatear, quando o seu próximo te magoar, você não vai fugir dele. Você vai correr, vai dar um abraço nele e falar, eu te perdoo, meu irmão, porque eu amo mais a Deus, eu amo mais a você do que eu. Você não vai ser aquele crente dodói que tudo te machuca, porque você ama mais o seu próximo do que a Deus. Você vai ser fiel à sua esposa. A esposa será submissa ao seu marido porque vocês amam mais a Deus. O grande segredo da maturidade está aí, em amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. As pessoas que praticam isso aprendem a viver. Elas não se importam mais consigo mesmas. A gente tem que parar e abandonar esse conselho que o mundo nos dá. Você precisa se amar. Você tem que se amar primeiro, você tem que se amar acima de tudo. Você tem que se dar valor, nós já nascemos nos amando. O Benjamin, meu filho de 1 ano, ele se ama tanto, que às vezes ele acorda à noite chorando e perturba o nosso sono, porque ele não está nem aí para mim e para a Késia. Ele está preocupado com ele. O Bernardo ontem acordou, era uma meia-noite, e foi lá para a nossa cama. E a gente deitadinho, tudo certinho assim, e ele se dobrou, espaçoso, chutando a minha costela, a cabeça no rosto da Késia, porque ele se ama. E ele acha que ele merece todo o conforto do mundo. Nós somos assim. Nós nos amamos acima de todas as coisas. E é por isso que nós temos que estar na igreja local. Porque aqui é o lugar
onde a gente aprende a se amar menos. É o lugar onde a gente aprende a entender as diferenças, que cada irmão tem um jeito. Aqui é o lugar onde a gente se espeta um ao outro, onde a gente é transformado. Aqui é um lugar seguro para a gente desenvolver a nossa vida e a nossa fé. Aqui é um lugar seguro para os seus filhos. Aqui é um lugar seguro para o seu filho jovem, adolescente, para os adultos, para os idosos. A igreja é um lugar seguro. Aqui a gente aprende a se amar menos e a viver, a se respeitar, a se cuidar. É o lugar onde a gente aprende a respeitar a opinião diferente do irmão. Quando estava montando essa cruz, a gente foi lá numa loja de madeira para escolher a cor. E aí o Heavy me fez uma pergunta que ele não deveria ter feito. Qual cor você gostou? Eu gostei de 30 cores, e o Alessandro gostou de 30 outras cores. E aí também o Clebão que estava fazendo também, estava lá com a gente, ele gostou de 30 outras cores. Sabe, como é que a gente escolhe a cor, sendo que ninguém concorda com a cor? Então a gente senta, o conselho se reúne, a comissão de construção se reúne e decide, vai ser assim, vai ser assim. Porque a igreja é isso. Não é a minha vontade que tem que prevalecer na igreja. Não é aquilo que eu acredito que deve prevalecer. A igreja é o lugar onde a gente aprende a respeitar e a amar. Às vezes o seu irmão é muito diferente de você, e você acha que ele ser diferente é ruim. Não, ele é só diferente. Quem disse que o seu jeito é o melhor? Quem disse que o meu modo de fazer as coisas é o melhor? Às vezes você precisa ouvir um conselho. E é bom quando a gente ouve conselhos. Gente, um dos perigos do ministério, principalmente daqueles que pregam, é não receber conselhos e não receber críticas. Isso é um perigo assustador. Spurgeon, que é o príncipe do púlpito batista e também conhecido como o príncipe dos pregadores, ele dizia aos pastores: não andem com bajuladores, andem com os críticos. Sabe, é importante que você se abra para correção. A igreja é o lugar de correção. Se você estiver pecando, e se você ver o seu irmão pecar, você deve exortá-lo em amor. Você deve corrigi-lo em amor. Você não pode permitir que o seu irmão continue pecando sem que você o exorte. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, a igreja é o lugar onde o seu coração está seguro para não endurecer. E perceba, Deus vai colocar pessoas e situações justamente para te cutucar e te provocar. Se você é uma pessoa impaciente, provavelmente Deus vai colocar um irmão chato do seu lado, para você aprender a ser paciente. Quando o Bernardo nasceu, as suas cólicas me causavam um profundo estresse, porque nada do que eu fazia solucionava aquilo. Nada mudava, eu percebi que ele sempre tinha mais cólicas, porque Deus queria me ensinar sobre paciência, sobre amor, serviço, sacrifício. Deus sempre vai levantar situações para que a gente amadureça, para que a gente cresça. E a Bíblia nos diz, o autor de Hebreus nos diz, que nós precisamos nos exortar, precisamos nos cuidar, no tempo que se chama hoje. Não deixe para amanhã. Se você vê o seu irmão pulando de um penhasco, e você esperar para exortá-lo amanhã você encontrará o corpo dele. Exorte no dia que se chama hoje. Meu irmão, você precisa ser transformado. Vinícius, mas ele não quer me ouvir. Chame mais o irmão idôneo e fale com ele. Ele não quer me ouvir, você tem um conselho. Chame o conselho. Ele não quer ouvi-lo. Então ele não é crente. Ele não tem mais que participar do corpo de Cristo. Porque o crente tem um coração ensinável. Isso é maturidade, é ser sempre ensinado. Ouça o que Deus tem a dizer e o que os irmãos têm a dizer. Ouça. Outra coisa importante que acontece na igreja é o discipulado. É o lugar onde nós caminhamos juntos. Com quantas pessoas você caminha junto? Não é seguro andar sozinho. Provérbios nos diz que não é seguro fazer uma viagem só.
Porque se você tropeçar no meio do caminho, quem vai te levantar? Provérbios diz que se você estiver numa viagem, e provavelmente o que Salomão tem em mente é quando aqueles homens atravessavam o deserto nas grandes viagens. Salomão fala, se você estiver viajando sozinho e se levantar alguém contra você, como você vai se proteger? Se você estiver em dois, você até resolve a situação, mas sozinho o que você faz? Não é seguro estar só. A igreja é o lugar onde as pessoas devem caminhar juntos. Jesus caminhou junto. Ele escolheu para si discípulos. E nós lemos pelos evangelhos e no livro de Atos que Jesus, sempre quando queria falar coisas importantes, ele não falava ao povo, ele falava aos discípulos. Ele abria seu coração para os discípulos. Ele orava com os seus discípulos. Jesus os ensinava de perto, Jesus o amava. A Bíblia diz que ele os amou, e os amou até o fim. Ele amou tanto a Pedro, que ele suportou a traição de Pedro. Alguém que ele havia socorrido, alguém que ele havia salvado. Ele amou tanto que ele suportou todas as coisas por eles. Porque a igreja é o lugar onde as pessoas caminham juntas. Você precisa estar caminhando com alguém. Isso é seguro para a gente. Existe segurança em caminhar com as pessoas, porque, meus irmãos, nós somos pecadores. Nós amamos o pecado. O nosso coração, por natureza, odeia a Deus. Mas se você tiver alguém para te cutucar e falar, meu irmão, não faça isso. Vá por ali. Quando nós estávamos morando fora, eu tinha um amigo. Ainda tenho, graças a Deus ele está vivo. Ele chama Bertil. E quando nós estávamos numa fase muito difícil em Portugal, que nós tínhamos que decidir para onde a gente se mudaria, a gente estava sem muito recurso, a gente tinha acabado de sofrer um golpe, a gente tinha perdido bastante dinheiro. E eu comecei a pesquisar casas para a gente morar. E aí eu descobri um quarto lá em Lisboa, pequeno, e ia me cobrar 300 euros pelo quarto, e era metade da minha renda, e para mim aquilo estava bom, eu ia dividir a casa com diversas outras pessoas, e para mim era aquilo que nos restava. Eu me lembro que o Bertil sentou com a gente na mesa, nós estávamos jantando, e ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que o Bertil está chorando? Ele falou, não vá para Lisboa. Eu falei, Bertil, eu tenho que ir para lá, é o único lugar que eu tenho para ir. Ele falava, não vá, confia no Senhor. O Senhor quer você aqui na nossa igreja, o Senhor quer você aqui perto da gente. Fique, confia no Senhor. Eu falei, Bertil, eu não posso, Bertil. Eu preciso trazer segurança para minha família. Eu preciso de um lugar para mim e para a Késia. Ele falou, fica aqui. Confia no Senhor, você fica com a gente. Mas, Bertil, a gente não está conseguindo se sustentar. Ele falou, não, confia no Senhor. Bertil tem 5 filhos. Ele confia no Senhor. Eu falei, Bertil, eu vou segundo a sua palavra. Eu liguei para a mulher, falei, eu não vou poder mais ficar com o quarto. Eu vou ficar aqui pela margem sul mesmo. Passou uma semana, apareceu uma casa para a gente com 2 quartos, enorme, despensa, closet, coisas que eu nunca tive na minha vida. Uma varanda enorme, 2 varandas enormes, um apartamento. E a mulher fez um preço de 290 euros para a gente. E aquilo foi muito marcante para mim. Foi muito marcante porque eu percebi como Deus estava cuidando de nós através da vida dos irmãos. Sabe, como esses irmãos nos foram úteis para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Sabe, quando nós íamos embora, o pastor Jairo nos chamou para fazer a despedida e ele usou essa frase, ele disse que a igreja é o lugar onde o ferro afia o ferro. Sabe, onde esses elementos se batem. Sabe, onde os irmãos se batem até se afiar, até se entenderem. Outra coisa que nós aprendemos na igreja local, e que é muito importante, serviço. O versículo 25 do nosso texto diz assim, Paulo está falando sobre o corpo de Cristo, ele diz que da qual eu me tornei ministro, ou seja, da igreja, do corpo de Cristo, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A palavra ministro aqui usada por Paulo é a palavra grega diáconos, que de onde deriva a nossa palavra diaconia ou diácono.
O que Paulo está falando é que Deus não o chamou para ser um grande pregador. Deus não o chamou para conquistar o mundo gentil. Deus não o chamou para ser alguém famoso, ovacionado. Deus o chamou para ser um diácono na casa do Senhor, um servo na casa do Senhor. O ministro no mundo greco-romano era aquele homem que ficava nas partes de baixo das embarcações. E eles remavam, eles ministravam, eles serviam. E nas antigas embarcações você não tinha um banheiro, você não tinha ar-condicionado. As fezes e as urinas iam para a parte de baixo das embarcações, onde ficavam geralmente os escravos remando, os ministros. O que Paulo está dizendo é que Deus o chamou para servir. É por isso que ele começa o capítulo dizendo que ele está vivendo no seu corpo e completando os sofrimentos de Cristo Jesus. Perceba o que Paulo está falando aqui, não é que ele está completando a obra salvífica de Cristo, não. Paulo está dizendo é que os sofrimentos de Cristo Jesus foi para nos salvar, mas o sofrimento que temos agora neste mundo é para que a gente complete a alegria de Cristo em ver a sua igreja caminhando. Mas Paulo fala que servir a igreja inflige dor ao seu corpo. Alguns poucos naufrágios, algumas chicotadas, cárceres, escárnio. Paulo passou por tudo isso porque ele diz que Deus o chamou para isso. Deus o escolheu para servir. Deus o chamou para ser o menor do reino, para servir. Lembremos do nosso Senhor Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos e começou a lavar. E quando chegou na vez de Pedro, não, o Senhor não vai lavar meu pé não. O Senhor é o meu mestre. O mestre não lava os pés de ninguém. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não terá parte comigo no reino. Então pode lavar o pé, Senhor. A cabeça, lava tudo. E Jesus diz: assim como o mestre lava os pés aos seus discípulos, assim façais também. O que Jesus queria nos ensinar é que a igreja é o lugar onde o mestre serve o escravo, onde um serve os outros, onde um cuida do outro. Lembra da carta de Paulo à igreja de Corinto? Quando os irmãos se reuniam para tomar a ceia e cada um comia. Os ricos chegavam mais cedo, comiam mais. Quando os irmãos mais pobres chegavam, não tinha mais nada para comer. E aquela divisão, aquela contenda, aquela briga. Uns diziam que era de Paulo. Não, porque Paulo prega muito, eu gosto de Paulo. Aí ele prega 30 minutos, 2 pontos e está ótimo. Eu gosto de Pedro, que prega 1 hora. Não, mas eu gosto de tal, eu gosto de Apolo, eu gosto disso. Sabe, Pedro é mais doce, Paulo não. Aí chegou um grupo e falou: não, nós não somos de ninguém, nós somos santos, somos de Cristo. Paulo fala que esse era o pior. O pior grupo da igreja de Corinto é aquele que dizia que eram de Cristo. E o que Paulo os adverte? Vocês estão se reunindo para quê? Para destruição. Todas as vezes que vocês se reúnem sem o propósito certo, vocês estão se reunindo para destruição. Porque a finalidade do culto cristão e da igreja local é o serviço mútuo. Você não vem aqui para ser servido, é para servir. E isso é tão sério. Gente, percebe, isso é tão sério que Paulo diz que aqueles que não discernem o corpo não bebam do cálice, não comam do pão. Nós temos essa falsa ideia errada de que você não pode tomar a ceia se você estiver em pecado. Eu pequei, eu não posso tomar ceia. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que se você pecou, você tem que se arrepender. Se você tem um problema com o seu irmão, resolva. Se arrependa. A Bíblia diz que a única coisa que nos impede de tomar a ceia é não discernir o corpo. É não entender o que é o corpo de Cristo. E é por isso que Paulo fala isso aos Coríntios: vocês estão se reunindo para a morte. Paulo fala: é por isso que existem muitos doentes e muitos que padecem entre vós. Porque vocês se juntam não para servir uns aos outros, mas por ganância, por arrogância. Vocês se dividiram. E Paulo fala que eles têm se reunido para destruição. Sabe, se você não aprender a servir, se você não aprender a amar, você não pode se assentar à mesa de Cristo. Não tome a ceia do Senhor sem discernir o corpo. Isso é muito sério.
Por isso que existem muitos doentes entre vós, Paulo disse, muitos que padecem, porque não discerniram o corpo de Cristo. Não entenderam o que é a igreja, não entenderam a união que cada pessoa tem com Cristo, que é o seu cabeça. Esse irmão que muitas vezes você não gosta, Cristo morreu por ele na cruz do Calvário, e está profundamente ligado a ele, e ninguém tirará esse irmão da mão de Cristo. Então perceba, se você tem um ódio direcionado a alguém, você está odiando aquele a quem Deus ama. E como é que a gente resolve as nossas diferenças e os nossos problemas? Servindo um ao outro. Como é que a gente resolve os nossos impasses? Servindo, se dedicando profundamente em agradar o próximo. Colocando ele como superior, fazendo o que o nosso mestre fez, se prostrando e lavando-lhe os pés. Isso é a igreja, é um lugar de servir. Se você tem algum dom, não pense que Deus te deu esse dom para que você ganhe o mundo. Deus te deu esse dom para você servir a igreja. Não existe nada mais importante na nossa vida do que servir a igreja local. Nós vivemos numa loucura onde as pessoas acham que tudo é mais importante fora da igreja. Eu vou construir uma vida, uma carreira de sucesso. Eu vou ser reconhecido, vou ganhar dinheiro. Isso não é a coisa mais importante da vida, lembre-se. A igreja é o trono do Senhor. E não existe nada mais incrível no mundo do que servir a Deus na igreja. Se você tem algum dom, sirva a Deus. Vinícius, mas eu só sei mexer com computador, então programe para a glória de Deus. A gente está precisando de tanta gente que sabe mexer em computador aqui. Vinícius, só sei cantar, então canta. Eu sei dar aula, então ajuda. Paulo fala isso, que Deus distribuiu dons aos homens para quê? Para que ele fala, nossa, eu sou um grande pregador, olha como eu falo bonito. Não, para servir. Sabe, use dos seus dons. Sabe, não existe dom pequeno e dom grande. Existe dons. O que prega não é mais importante do que serve. Sabe, aquele que canta não é mais importante daquele que projeta. Todos são igualmente importantes na igreja. Sirva a Deus com os seus talentos. Sabe, se Deus o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, sirva-o. Ah, Vinícius, eu não tenho nenhum dom, então busque. Sabe, busque os melhores dons. Se você não tem nenhum dom, eu te dou um conselho. Comece sendo hospitaleiro. Me chama para comer um churrasco. Eu vou. Sabe, seja hospitaleiro. Sabe, convide os irmãos para a sua casa, traga-os para perto. Ah, mas eu não gosto, se esforce, busque com zelo os melhores dons. Sabe, busque aprender alguma coisa para servir a igreja. Gente, servir na igreja local é a coisa mais importante da nossa vida. Sabe, tenha prazer naquilo que você faz para o Senhor. E aqueles que trabalham para o Senhor, eles receberão a sua paga. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós precisamos servir a Deus. Sabe, sirva a sua igreja local com dedicação e amor. Porque servindo a igreja você serve ao Senhor. E perceba que existe uma implicação, você não pode servir a Deus sem servir a igreja. Ah, Vinícius, mas eu sou isento. Eu vim aqui, me batizei, professei a minha fé, mas eu não posso mais agora me envolver. Reveja a sua fé. Cuidado, às vezes não foi Cristo que o salvou. Porque se Cristo o salvou, você vai amar a igreja dele, você vai servi-la. Ah, Vinícius, eu não sirvo para ser diácono, eu não sirvo para ser presbítero, eu não sirvo para nada. Você tem que servir para alguma coisa, ou Deus errou em te escolher. Porque se Deus chama você para que você sirva na igreja e você não serve para nada, então Cristo errou. Então a cruz foi ineficaz na sua vida. Isso é impossível. Então se Cristo o salvou, é para que você participe do corpo de Cristo. Todas as partes do nosso corpo servem para alguma coisa. A gente dizia que exceto o apêndice, mas os médicos até descobriram que o apêndice serve para alguma coisa, para inflamar. Sabe, tudo no corpo tem a sua função. Sirva ao Senhor com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele te ensinou. Sabe, estar ligado à igreja local significa servi-la em suas necessidades.
Está precisando de professor da escola dominical, mas eu não gosto não gosto de pregar para criança, não gosto de ensinar para criança. Então se esforce, vai lá. Sabe, se dedique. O reverendo Davi Charles, um dos maiores pregadores. Eu particularmente amo ouvir os seus sermões. Ele diz que quando ele saiu do seminário, o seu pai colocou ele para dar aula na escola dominical e ele ficou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sou uma mente tão pensante, alguém inteligente. É um talento desperdiçado dar aula para criança. Ele falou que com tudo aquele de bagagem teológica que ele tinha, ele não conseguia explicar o evangelho para crianças. Então Deus o humilhou. Ele passou algum tempo ali lecionando para crianças. Ele fala que foi o momento que ele mais cresceu na vida dele. Foi onde ele mais aprendeu sobre teologia, sobre amor, sobre serviço, sobre pregação. E depois, quando ele se tornou pastor titular da igreja, todos os seus cultos as crianças assistem. E ele prega com a linguagem das crianças. E sabe o que aconteceu? Ouça o sermão dele. Você entende tudo. Porque ele achou que ele não poderia servir ali. Sabe, mas Deus faz isso com a gente. Se você acha que você não tem talento, que você não tem dom, confie no Senhor. Deus não errou em te escolher. Outra coisa que a igreja local nos traz, para a gente encerrar, é a esperança. Versículo 26 e 27, Paulo diz assim aos Colossenses: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado a quem? Aos seus santos, a igreja chamada de santa. A este, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Perceba, a igreja é um lugar terreno, um lugar físico pequeno, onde nós nos reunimos domingo após domingo experimentando aquilo que é eterno. Lembra do videozinho onde nós tínhamos o Éden? Isso aqui é o Éden de Deus. E qual que foi a ordem para Adão e para Eva? Governem. Cultivem. Essa é a mesma ordem que Deus dá para a gente na igreja. Sabe, a igreja é um lugar seguro, onde nós encontramos esperança. E a primeira esperança, Paulo diz que nós encontramos é essa, a esperança na obra salvífica de Cristo Jesus. Porque o mistério que estava oculto entre gerações, e que mistério é esse? Paulo está falando que a mensagem ainda não havia chegado aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos os gentios. E Paulo diz que esse mistério estava oculto por gerações, mas agora nos foi revelado. E que mistério é esse? Paulo diz: Cristo em vocês. Você consegue perceber o paradigma que Paulo está quebrando? Porque antigamente nós tínhamos Deus aonde? No templo. E os sumos sacerdotes, eles iam até ali para cultuar ao Senhor, e só os sumos sacerdotes podiam entrar ali. Os únicos homens que professavam a palavra de Deus eram os profetas, homens escolhidos a dedo por Deus, que em algum momento da sua vida se levantavam e Deus lhes falava ao coração e eles falavam ao povo. Mas Paulo diz que ainda estava oculto o grande mistério de Deus. Deus ainda tinha que revelar o seu grande mistério. E percebe o que eu estou falando aqui? Não só a ideia daqueles coaches que dizem por aí que você tem que vir para a igreja, que um grande mistério lhe será revelado, ou que você tem que ir ao monte porque você precisa conhecer o mistério de Deus. Não, tudo o mistério de Deus já nos foi revelado, e Paulo diz que esse mistério é Cristo em nós. Ou seja, chegou a nossa salvação, chegou o nosso Goel, o nosso libertador, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. Essa é a notícia boa do Evangelho. E lembre-se, o Evangelho é uma notícia. E o que é uma notícia? É o relato de algo que aconteceu. O Evangelho é a notícia de que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. De que Deus estava em Cristo Jesus na cruz do Calvário, fazendo nova todas as coisas. Esse é o grande mistério de Deus para nós. Cristo não mora mais no templo, Ele mora dentro do coração de cada crente. E é por isso que quando Cristo sobe a cruz e diz está consumado, a Bíblia nos narra que o véu que estava no templo, que separava o santo dos santos do lugar santíssimo, ele foi rasgado. Foi rasgado de fora a fora. E o
texto de Atos 2 diz que quando eles se reuniram para orar na igreja em Jerusalém, cumprindo o mandamento de Cristo Jesus, eles começaram a orar, e a Bíblia diz que apareceu entre eles o quê? Línguas como que de fogo. O que esse texto está dizendo não é que eles começaram a falar um monte de coisa estranha, dar mortal, pular, jogar capoeira, não é isso. O único lugar em que Cristo se manifestava com o seu fogo santo era no templo. Mas o que nós temos relatado no livro, no dia de Pentecoste, é que Cristo se manifestou em todos os irmãos. E é por isso que foram vistas línguas como que de fogo em cada crente. Ou seja, aquilo é uma quebra de paradigma. Cristo morre, o véu do templo se abre. E no dia de Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu logo depois daquilo? Eles se reuniram como igreja. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles se reuniram e tinham tudo em comum, partiam do pão. Essa é a esperança de Cristo para nós, e nós só encontramos isso na comunidade local. É saber que nós estamos ligados a algo muito maior do que nós. É saber que o plano eterno de Deus nos foi revelado, Cristo em nós. Cristo em nós. Paulo se alegra porque a igreja em Colosso havia entendido isso. É por isso que ele começa a sua carta dizendo: eu oro e agradeço a Deus pela igreja em Colosso. Vocês entenderam a mensagem do Evangelho. Cristo agora habita em vocês, vocês foram salvos, e depois de serem salvos, vocês se reuniram. Paulo fala que a igreja de Tessalônica, sua fé, foi conhecida pelo mundo inteiro. Por quê? Porque depois de salvos se reuniram. O mistério de Deus nos foi revelado, Cristo em nós, para que a gente se ajuntasse e vivesse para a glória de Deus. E outra esperança que a igreja local nos traz é a certeza de que um dia Cristo vai voltar. Cristo não vai voltar para te buscar se você estiver longe da igreja local. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ele tem um profundo compromisso com a sua igreja. Ele não vai deixar a sua igreja. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei. E Cristo voltará para buscar a sua igreja, a comunidade dos santos, que foram salvos por Cristo Jesus, aqueles na qual Cristo habita. Ele vai voltar para nos buscar. Estar na igreja local é fazer parte desta promessa. Participar da igreja local é ter a plena convicção de que Cristo há de voltar para nos buscar e nos levará novamente ao caminho do Éden. Você consegue perceber a esperança e o conforto que encontramos nessa mensagem? Você consegue perceber o quanto isso faz com que os nossos corações não andem desesperados? Cristo há de voltar para buscar a sua igreja. Filhos, o que vai acontecer comigo se eu não estiver ligado à igreja? Você não vai. O compromisso de Cristo é com a sua igreja. A gente tem que ter isso no nosso coração. Nós não somos tão especiais quanto pensamos que somos. Cristo tem um profundo comprometimento com a sua igreja. E é por isso que Ele nos salvou e nos ajuntou. E aquilo que Cristo ajuntou, não separe. Deus tem um profundo ódio, ira santa, por aqueles que separam a sua igreja. Uma coisa que Deus abomina é aquele que causa divisão entre os irmãos. Deus nos quer unido até a sua volta. Deus nos quer unido até o grande dia em que a Bíblia diz que do Oriente ao Ocidente se verá o retorno do Filho do Rei. Todos os olhos o verão. Até este grande dia chegar, Deus espera que os seus filhos fiquem unidos. Vinícius, mas eu não suporto aquele irmão. Talvez é por isso que Deus te colocou nessa igreja. Você precisa aprender sobre amor. E você não vai aprender a amar se você não tiver pessoas diferentes ao seu redor. Você não vai aprender a ter paciência se você não tiver ninguém que te incomode. Sabe, no casamento é assim. A Kézia não está aí, por isso que eu estou falando. Tem algumas coisas que me incomodam.
Mas elas não têm que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser transformado. Eu preciso ser transformado. A igreja é assim. Sabe, enquanto a gente espera o retorno do grande rei, nós precisamos, sabe, se é de suma importância e urgência, precisamos caminhar juntos. Sabe, se você não está ligado à igreja, a esperança de Cristo retornar não é para você. Se você não ama estar no meio desse povo, você não pode amar a Cristo. Sabe, você não pode sobreviver longe disso aqui. Cristo há de voltar para buscar a sua igreja e você precisa estar no meio dela. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela igreja local. Te agradecemos porque o Senhor é bom, justo e muito bom e benigno, Pai. Te louvamos pela igreja, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos salvou e nos plantou numa igreja, Pai. E galhos que não dão frutos, eles devem ser arrancados da árvore. Nós te louvamos porque é dentro da sua igreja que nós amadurecemos e crescemos, Pai. É dentro da sua igreja que nós encontramos profunda segurança na sua obra, em tudo que o Senhor fez por nós e naquilo que ainda fará por nós, Pai. Nos ensina a servi-la, Pai, a amá-la. Nos ensina a nos dedicar profundamente no serviço comprometido e sério ao Teu reino, Pai. Deus, transforma os nossos corações. Se nós não conseguimos tolerar algum irmão, nos transforma, Pai. Nos ajuda a amadurecer, a crescer, a progredir. Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, muito obrigado pela igreja local, Pai. Deus, aqui é o lugar onde o Senhor habita, na comunhão dos santos, Pai. Ó Deus, na comunhão de pessoas imperfeitas, esquisitas, diferentes, mas é aqui que o Senhor habita, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu, nós, os esquisitos, a participarem disso. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que nós possamos amar, perdoar, servir, entender, discipular, exortar, para a glória do Senhor, sabendo que servindo a igreja, servimos ao Senhor, Pai. Até o dia do Senhor voltar, Pai, para buscar a sua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.